Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com Lucas Carvalho, diretor de teatro, produtor cultural, jornalista e ator. E ele nos fala sobre as produções, que crescem cada vez mais aqui no estado, mas um setor que vive também muitas dificuldades. Lucas, é um prazer recebê-lo aqui no Frente a Frente e nós começamos a nossa conversa falando sobre as dificuldades, digamos assim, qual é o enfrentamento que se faz todo dia quando se quer ser ator ou produtor. O enfrentamento é grande, né? E obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. O enfrentamento é grande porque aqui a gente tem muita coisa boa sendo feita, uma galera muito boa, muito capacitada, mas a maior profusão assim de produtos que a gente tem muitas vezes é das escolas de arte. Quando a gente vai para o mercado, especificamente, a gente acaba batendo em várias dificuldades diferentes. Uma delas é que a gente não tem tanta cultura assim de realmente valorizar e de ter uma população que consome o teatro, como a gente tem em outros lugares. E que invista também, né? Que invista. Mecenas aí para fazer esse trabalho maravilhoso. Exatamente, porque o problema da cultura não é a população consome o que tem disponível. O problema é que para disponibilizar, principalmente para disponibilizar teatro para as pessoas, é chão. É chão, é investimento, é trabalho, e muitas vezes a gente acaba tendo uma classe que tem que se dividir muito para poder sobreviver. Né? Se dividir em quê? Em vários espetáculos? Quisera que fosse vários espetáculos, se dividir em ocupações diversas mesmo. Ah, né? de sobrevivência profissional. Uhum. Exatamente. Muitas vezes a gente se divide ali entre a comunicação e as artes, a produção de eventos e as artes. Porque... Algo mais próximo das artes, né? Porque o que a gente... Jornalismo é uma arte. Jornalismo comunicar é uma arte, né? Uhum. Mas a demanda de produção mesmo, de produzir, de transformar isso num produto e conseguir levar para as casas de espetáculo e transformar isso numa coisa rentável que se sustente. A gente aqui, por exemplo, não tem grandes temporadas de espetáculos. Espetáculos. O que faz com que seja assim? Além do que você já falou. A gente conseguir... É cultural? É cultural, mas é principalmente uma questão de infraestrutura também, da classe artística, no sentido de que a gente não tem investimento. Quando a gente observa uma peça teatral, inclusive, sobretudo musical, não se imagina o trabalho que existe para fazer a montagem desse espetáculo. É por aí? É muita coisa. São muitas pontas diferentes, são muitos profissionais diferentes envolvidos. E a gente tem poucas pontas realmente poucas pontas de patrocínio, de investimento, como você falou, de mecenas, para que a gente consiga administrar tudo de uma maneira coerente. E também de uma capacitação da classe artística para captar recursos, para estar nessa luta, nessa linha de frente que é menos artística e mais mercadológica, mais produção, mais administrativo, a palavra é essa. E nesse sentido, o que faltaria, além essa estrutura de apoio e de iniciativa para administrar as artes? Eu acho que a primeira coisa que a gente devia conversar sobre é realmente investimento público. Investimento tanto de editais, como de programas, das secretarias de cultura, das fundações de cultura, dos conselhos de cultura que a gente tem, né, de realmente articular a classe e conseguir dar oportunidades, não só dessa capacitação, mas de mecenato mesmo. Né? A gente sabe, muitas vezes, as leis de incentivo, o trabalho da arte ele só começa a ser rentável quando ele já está no palco. Mas não é a fase mais tranquila, né? Exatamente. Pelo contrário. Para chegar no palco, a gente tem que ter um investimento anterior, que lá fora, muitas vezes, a gente consegue via lei de incentivo municipal, lei de incentivo estadual. Existem mais opções lá fora. Existe uma gama de possibilidades, né, do uso do fundo de cultura para
para fomentar que a classe tenha essas oportunidades de pôr os produtos para frente. Porque uma vez o produto pronto, para a gente poder circular com ele é outra coisa. Mas até chegar nesse processo é trabalho. É trabalho. Chão com força. E em relação à região Nordeste, por exemplo, como vocês colocaria a posição de Alagoas nesse contexto? Alagoas, a palavra para definir Alagoas é uma só, é resistência. Resistência. A gente aqui não é um grande polo de produção, mas a gente produz coisas muito boas. A gente tem grandes profissionais, artistas maravilhosos. Mas é exatamente nesse contexto de oportunidades, de operacionalizar o sonho. São perspectivas diferentes, né? Que se tem da região, do país e local. E local, exatamente. Se for aqui para o lado, para Recife, por exemplo, a gente tem muito mais casas de espetáculo, com pautas muito mais constantes, permanentes e uma cultura, exatamente, como tem mais disponibilidade, uma cultura de ir a esses espetáculos e de ocupar esses espaços com muito mais facilidade. A plateia ainda está aquém, em termos numéricos, ao que o teatro precisa aqui no estado? Veja, a gente tem, agora, por exemplo, nós estamos produzindo o Festival da Escola Técnica de Artes, né? Com todos os eventos de formação dos cursos de moda, de música, da ETA, da ETA UFAL, com moda, com música, com dança e com teatro. Bem diversificada, né? Bem diversificada. Fusões, digamos assim. De várias, a gente ocupou ali o Jaraguá, amanhã, na quinta e na sexta, nesta quinta e sexta, a gente vai ter o espetáculo Rinocerontes, que é o espetáculo de formação do módulo 4 para a Escola Técnica. Hoje a gente tem dança, a gente teve moda, a gente vai ter música também na Mãe do Povo. Então, essa ocupação e a presença do público nessa ocupação, que é onde eu quero chegar, os ingressos para o Rinoceronte voando, assim. Tem muita presença. E é um espetáculo infantil? É uma comédia infanto-juvenil, não chega a ser infantil. É um teatro mais maduro, mais adulto. Mas é uma comédia, né? É uma comédia do teatro do absurdo. Que maravilha! Teatro do absurdo, que é uma coisa mais simbólica, assim, uma absurda mesmo. Né? Que tem grandes críticas, assim, umas coisas muito, muito bem colocadas, mas de uma maneira... Hilária, exatamente, de uma maneira simbólica. E o público compra isso. Ano não foi passado, já faz um tempinho. Mas a gente apresentou o Alto da Compadecida no Teatro Deodoro. A lotação máxima todos os dias também. A Trama no Teatro Deodoro também, que foi lotação máxima. Então o público vai, o público consome. Né? Agora, o diferencial é que os espetáculos da Escola Técnica muitas vezes são gratuitos também. Ah, vocês abrem? Na verdade, como a Escola Técnica é uma escola pública, né, pode cobrar também. Faz parte da Universidade Federal, tudo que a gente produz é devolutiva. Ao aprendizado. Exatamente. Pelo aprendizado. Pelo aprendizado, é devolutiva social para Alagoas, né? Então, os nossos espetáculos, toda essa programação, inclusive do Festival da ETA, é uma programação gratuita. E o público vem com força. Isso é bom. Isso é ótimo. Paralelamente, se a gente for comparativamente, os espetáculos infantis ou infanto-juvenil, parece que atrai mais as famílias do que os espetáculos para adultos, não é? Exatamente, porque a gente acaba tendo também uma cultura, uma ideia de que o teatro é uma coisa mais para criança, o encantamento fica na infância, né? O encantamento fica para a criança. A gente, enquanto adulto, não se permite pensar eu vou me divertir, vou pro teatro, que é um erro muito grande. Né? Total, muito grande. Mas a grande maioria, assim, do nosso mercado de produção de teatral em Alagoas é de produtos infanto-juvenis, infantis e infanto-juvenis. Lucas, e o trabalho de se montar uma produção infantil, se a gente for fazer um comparativo com o espetáculo formado por adultos, atores adultos, qual é a proporção de trabalho que se coloca aí? Rapaz, acho que
a proporção não fica bem no público, mas na proposta, sabe? Pode-se fazer uma coisa infantil muito simples, muito mais tranquila, assim como pode-se ter Mais elaborada. um teatro muito mais elaborado, digo, com um cenário, com, né, muitas pessoas, muitos artistas envolvidos, A e aí Ato vai Artes desse faz, né, um tamanho. teatro musical reproduzindo os espetáculos da Broadway, por exemplo, e Exatamente. com muita competência. A Ato é o nosso expoente de teatro musical aqui em Alagoas. A Né? Ato, para quem não sabe, é A Ato é a escola de formação, de formação. de A atores. Ato é a escola de atores, eu não sei como é a sigla da Ato. Assistente de direção, deixa eu ver aqui. Não. É, formação. A Ato, eu não sei, De investimento. a sigla da Ato eu não sei lhe dizer. A gente daqui para o final do programa descobre. A gente descobre. Mas a Ato, ela vem aí já faz alguns anos. A ETA acabou de completar 30 anos, né? A escola da UFAL. A Ato, ela vem com uma outra proposta. Ela é voltada para o teatro musical. Musical. Essa é a definição exatamente. dela. E ela vem com um expoente muito grande também, ocupando uns espaços muito grandes também, umas produções, como você falou, né? Próximas, assim, de uma coisa Broadway, né? Pelo menos aqui para a nossa Que realidade. espetáculos a gente poderia ligar ao trabalho da Ato? O trabalho da Ato, os grandes espetáculos de musical mesmo. A Ato, ano passado, se não me engano, montou a Família Addams, né, que é um clássico lá dos musicais do Rio de Janeiro também, com a Marisa Hort. E maravilhoso, montou também muito bem, muito bonito. Com o Betinho hoje está lá no Rio de Janeiro, São Paulo também, fazendo uma imersão lá em teatro musical também, para trazer para Ato coisas. E esse intercâmbio, esse né? intercâmbio, eles dão resultado, assim, imediato, digamos, nas companhias? É resultado principalmente nesses atores que estão sendo formados, né? A Ato, ela tem uma base muito grande de teatro infantil, infanto-juvenil, de alunos infantis, infanto-juvenis, né? De alunos mais novos. E aí, então, a gente tem aí futuros, né, novos artistas sendo colocados no mercado com uma grande bagagem, né, que vem desses projetos, desses super projetos que a Ato faz. Estimulantes também, Estimulantes né? também. A competitividade da própria Ato com ela própria, né, com ela mesma e com as outras instituições, digamos assim. Exatamente, né? Exatamente. Aqui a gente tem a ETA, a gente tem a Ato, a gente tem o CPEC, né? A gente tem... E realmente o nosso expoente, assim... A gente tem grandes companhias de teatro, tem o Joana Gajuru, tem o ETEASAN, mas os movimentos, assim, quando não de companhias de teatro infantil, infanto-juvenil, vem muito das escolas. Porque as escolas têm uma fonte de financiamento, certo? Né? As escolas, ali naquele contexto a ETA no contexto público, a Ato, o CPEC no contexto do que vem dos alunos também, das aulas, da demanda de pagamento. Então, tem uma estrutura para conseguir colocar no mercado uns produtos muito bons, uns produtos muito grandes. E isso acontece dentro de um estímulo, não é? Que é a formação de plateia. Exato. As crianças já estão dentro do conceito das artes, no teatro, as artes cênicas, a partir do momento que ela assume um compromisso de estar sempre nos espetáculos, né? Assistindo. Isso faz com que se descubra novos valores. Novos talentos também. Faz com que a gente, eu digo porque eu fui uma dessas crianças, né? A gente tinha o Trabalhador Vai ao Teatro, do Sesc. E mãe todo ano me levava, todo dia das crianças tinha espetáculo para ver. E memórias afetivas. Gera um encantamento. A primeira vez que eu me apresentei no Teatro Gustavo Leite, eu estava olhando ali e digo, meu Deus, é minha vez agora estar aqui em cima. Né? Então, quando a gente tem essa demanda, esse apreço mesmo de levar a criança ao teatro, de permitir que ela se encante com o teatro, né? Aí a gente tem um expoente de deixar que a atividade surja, que a criança se encante, que ela queira não necessariamente que vá se tornar um ator, mas que o teatro permita que o coração pulse, né? A sensibilidade aflore, exatamente. É isso. Vamos chamar o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já.
Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que recebe hoje o Lucas Carvalho, que é jornalista, ator, diretor de teatro e produtor cultural. E ele nos fala sobre o desenvolvimento das artes cênicas aqui no estado de Alagoas, as lutas, que não são poucas, para manter em atividade essas companhias, né? E a necessidade da sensibilidade de um mecenas, de quem tem a condição de colaborar para investir nesse setor. Vocês acreditam que isso possa acontecer de fato? Com certeza. O que a gente precisa, na verdade, de primeiro ponto é mobilizar-nos, né? Assim, enquanto classe, para que a gente possa cobrar essas coisas, né? Mas possível é. Se acontece lá fora, por que não pode acontecer aqui também? Isso é uma questão cultural também, exato, né? Exato. Alagoas é uma terra dura de arar, mas a gente consegue fazer as coisas. Tem o musical Mamma Mia e Anastácia, que está previsto aqui, anunciado para o dia 5, 6 e 7 e 8 de junho. Isso. Da ATA. Da ATO. Da ATO, perdão. Isso. O que traz esse musical? Então, a ATO, Academia de Artes, ela é focada no teatro musical, como você falou. Né? Então, eles estão com as turmas mais novas apresentando Anastácia, no dia 5, e Mamma Mia, se não me engano, para o dia 7 e 8 de junho, aqui no Jaraguá também, inclusive no Centro de Inovações. Mamma Mia é um clássico, inclusive do cinema, e Anastácia também, um grande conto de fadas, assim, encantador, e que com certeza, vindo da ATO, um produto maravilhoso, incrível. Nota 10. Nota 10 aço. Eles agora vão ocupar o Centro de Inovações no Jaraguá, com esses dois espetáculos. Fica onde? O centro ali do lado... O Centro de Inovações fica próximo do Centro de Convenções. Quase vizinho, né? Do mesmo lado, inclusive. É isso, exatamente. E paralelo às montagens também de conclusão desse período da ATO, a gente tem o Festal, o festival da Etofal, lá no Jaraguá também, ali no Homerinho, no Armazém Usina e na Mãe do Povo, na Igreja Mãe do Povo. Pode-se dizer que a cena cultural de Alagoas é diversa e ela proporciona várias atividades dentro das artes cênicas? Com certeza. A gente tem companhias de circo, a gente tem companhias de dança, a gente tem companhias de teatro, de várias expressões diferentes de teatro. Pois é, você falou em circo e me fez lembrar a minha época, que a gente ia para o circo para ver os animais. Com a ausência dos animais, o circo não está desenvolvendo um espetáculo para, digamos, prender o público, porque aquelas coisas de moto circulante, eu gostava mais dos palhaços. Da pessoa, né? Da pessoa. Daquele encantamento, exatamente. Né? Não, aqui a gente tem hoje o Sururu Circo, a gente tem o Coletivo no Vermelho, né? Que são espaços específicos que trabalham muitos aspectos circenses, né? E promovem espetáculos com as técnicas circenses. Né? Agora, realmente, não é aquele circo de lona, aquela coisa, aquele encantamento, porque, de novo, isso é um produto que, para os moldes de hoje, é impraticável se não for uma coisa assim, né? Enorme de produção. Mas que produzem espetáculos também maravilhosos, ocupam as comunidades, levam... O Coletivo no Vermelho, esses dias, estava no Santa Amélia, apresentando ali naquele espaço onde tem o Leva balanço. para comunidades. Leva para as comunidades, exatamente. Sururu Circo
há pouco tempo apresentou espetáculo também, se não me engano, lá no Teatro Homerinho. Então, Ah. é uma cena que ela existe, né? Mas muitas vezes a gente acaba não furando muito a bolha do meio artístico para chegar no grande público, né? Digamos assim, o que chega mais no grande público são muitas vezes os espetáculos mais infantis, aquelas coisas que trazem franquias de desenhos animados, enfim. E a reação da plateia, né, nessas comunidades? Como que recebe a arte Circense. cênica e circense? O circo é um encantamento sempre, né? A gente se despediu há pouco tempo da Peró, que tinha também esse trabalho junto das comunidades. O circo Faz muita falta. muito. O circo é uma coisa Mágica. mágica. Olha, circo, teatro de rua também, que bebe muito dessa coisa, assim, são coisas que me encantam demais. Teatro de rua em Alagoas é comum? Não. Nós temos o Joana Gajuru, né, que faz também 30 anos esse ano e tem uma tradição de teatro de rua premiadíssimo, né, que hoje está mais ocupando os espaços de salas de espetáculo, mas já teve muito um espaço de atuação muito forte na rua. E o Coletivo no Vermelho, que também faz rua. Então, assim, a gente tem muitos expoentes de teatro que ocupam as praças, que ocupam os espaços públicos, mas é aquilo, são coisas que muitas vezes não furam muito a bolha. Ficam na comunidade, encantam a comunidade, movimentam a comunidade, mas ficam ali um tanto quanto mais restritos em questão de, digamos, de comunicação. De novo, é uma questão de produção. Né? Investimento em produção. Muitas vezes é tão difícil investir no produto em si, imagine Na produção. Que não na seria técnica, nem produção, né? seria na divulgação, né? Assessoria de imprensa, social media, esse lugar mais de venda mesmo da imagem, do produto. Né? Porque muitas vezes a gente trabalha na resistência artística. E ter nisso o produto mastigado, aquele produto profissional, que o produto é profissional, mas que se vende naquele lugar do administrativo, né, da produção, com essa força de administrativo mesmo, de financeiro, de divulgação, de espaço, até mesmo na imprensa. Geralmente é uma coisa que a gente não consegue chegar lá como deveria ainda, entende? E as dificuldades que são colocadas na coexistência da arte e da sobrevivência. Exato. É isso aí. É o lugar entre produzir e sobreviver. Porque muitas vezes quando a gente produz na resistência. E aí a gente entrega um produto muito bom, entrega um produto muito inteiro, muito profissional. Emocionante. É até. emocionante, mas que faz parte ali, por exemplo, de uma política Aldir Blanc ou de uma Paulo Gustavo, que está previsto ali no edital 1, 2 apresentações. Apenas? Dá conta, é o que dá para fazer com o que vem de verba. De né? verba. Porque É pouca. é pesado. Em relação à necessidade, não é? E isso, Das companhias. em relação a conseguir pagar todas as rúbricas para produzir um espetáculo e depois a pauta, a divulgação, a viagem, a logística, o frete, né? É sempre muito complicado gerir todas essas coisas. Profissionalizar as artes cênicas é possível? Mais do que possível. Dentro do cenário que nós vivemos? Mais do que possível. A escola técnica, nesta quinta e sexta, entrega mais uma turma de profissionais das artes cênicas para Alagoas. O que nos falta muito não é o profissional das artes em si, mas o profissional da produção. A gente tem grandes produtoras que trazem grandes eventos, mas nem sempre isso está ligado com os grupos nossos daqui, para que a gente consiga pegar os nossos profissionais e colocá-los no palco com mais afinco, com uma temporada longa e consiga trazer todo mundo. O que seria necessário para ter essa produção da maneira que é necessária, da maneira que produza mais arte, mais peças? Que isso chegue no público. Exatamente. Duas coisas. Primeira, capacitação. Ninguém quer fazer produção?
A gente sonha com a arte. Quando tem que sair do palco para produzir, muita gente já fica para trás nesse caminho, porque já não encanta tanto os olhos, né? Porque Ficar são na planilha, números, nos números, né? ficar nas contas. Né? E outro lugar é o investimento público nisso mesmo. A gente Ainda está aquém na avaliação de vocês? muito aquém. A gente tem Aquém da necessidade da do necessidade do setor. A gente tem investimentos públicos muito pontuais, em cima de alguns eventos, né, em cima de algumas políticas nacionais, como a Aldir Blanc, a Paulo Gustavo. Né, que essa, a nossa última aqui, por exemplo, acabou com muitos poucos espaços de seleção. Em tempos de violência urbana, o teatro, as artes cênicas como um todo, é um grande remédio, eficaz e eficiente, não? Isso, muito mesmo. O Rinocerontes, que a gente está em cartaz agora, teve sua pré-estreia no Jofre Soares. Está no Jofre Soares? Teve a pré-estreia no Jofre Soares. As próximas apresentações da estreia e a temporada é no Almerinho. E o Almerinho é um capítulo à parte nessa história. O Almerinho é um capítulo à parte nessa história. Mas o que eu ia comentar era que nesta nossa pré-estreia a gente teve convidados assim da classe artística para nos ver, para dar aquela devolutiva de como estávamos, né, no processo da peça. E saiu lá um comentário muito lindo, né, da produtora, diretora maravilhosa da Vanesca Pimentel, que a arte salva. Salva. Que a arte nos salva todos os dias. Ela dizendo assim, a arte nos salva todos os dias e hoje a arte me salvou aqui, falando do nosso espetáculo. Né? Mas você falando, eu lembrei desse comentário dela, a arte salva. A arte nos dá aquele respiro que a gente precisa para enfrentar a crueza da vida todos os dias. Resiliência, sobretudo. Resiliência para a gente conseguir ter força, né? Ter pique de se De sustentar. A gente, muitas vezes, não só para a gente que está trabalhando lá dentro, mas principalmente para o público, né? Com todas as mazelas da vida, quando a gente chega lá e se encanta e vê um espetáculo de teatro, um espetáculo de dança, um circo que nos visita ali na porta de casa, encanta com a palhaçaria, com a acrobacia, com o fogo. Eu tive uma viagem que eu fiz e parecia até que estava recepcionando as pessoas que estavam visitando a cidade. Sim. Com pernas de pau, gigantes. Sim. Achei tão emocionante. É algo que pode ser feito, né? Aqui a cidade é plana. Com certeza. Esse espaço da recepção, né? Assim, de eventos. É um lugar de muito encantamento mesmo, né? Apazigua. Parece que a gente sai do mundo real e vai É verdade. entra em outro universo, assim, um universo de encantamento. A arte encanta, né? O teatro encanta. Encanta adultos, mas sobretudo crianças. Né? A gente não pode deixar de falar a cada bloco desse sobre as opções para o público infantil. Estão na medida certa ou faltaria mais? Olha, eu acredito que para o público infantil... Agora o Teodoro fechou para a reforma, mas em grande maioria, muitas vezes, a nossa programação dentro das salas de espetáculo, quando não eventos de música, são mais eventos infantis. O teatro infantil é uma coisa que gira muito em Alagoas. Né? A gente tem várias companhias de teatro infantil que trabalham com esse público infantil, tanto para levar o teatro quanto para levar a escola, né? Para levar a outros espaços alternativos. O Teatro Deodoro mesmo é palco de formação de plateia com os alunos da rede pública. Exatamente. E não é nada assim extemporâneo, não. É sequencial. É sequencial. A Editel está sempre ali trazendo as turmas, né? Sempre tem aquela... Todo espetáculo que a gente produz ali tem aquela cota que é para trazer o pessoal da escola pública. Isso é muito importante. E isso auxilia, né, nesse sentido, essas promoções que são feitas. Sim, com certeza. É o que a gente está falando de encantamento. Né? As pessoas consomem o que elas têm disponíveis. Se ela só tiver violência, só vai viver nesse diapasão, né? Exato. E quando a gente vai até as periferias, traz, né, principalmente o pessoal das escolas públicas, que geralmente estão num cenário de vulnerabilidade. Traz, encanta. Ou quando não para, a gente dá um jeito e vai sem parar mesmo, mas encanta lindamente.
Tive a oportunidade de atuar num espetáculo há algumas semanas lá em Penedo, no 7 de setembro, que foi com escolas públicas. Né? E é lindo, você chega assim numa criancinha encantada para dizer assim, foi a melhor peça de teatro que eu já vi na minha vida. A gente sabe que também ela talvez não tenha visto muita coisa, mas que ali naquele momento a gente significou muito para ela. E isso faz toda a diferença na relação diferença. Do público com os atores também. Também, e com a arte, né, de uma maneira geral. Exatamente. Vamos chamar agora nosso segundo e último intervalo. De volta em 1 minuto. Até já. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o Lucas Carvalho. Ele que é ator, jornalista, produtor cultural, diretor de teatro e está aqui nos falando sobre a arte do teatro, a arte cênica, que deixa as pessoas mais tranquilas e calmas. Mais vivas. Mais vivas também, diante da realidade que não é tão calma assim. Não? Exatamente. Interiorização, como vocês veem essa condição para o teatro aqui em Alagoas? Interiorização. Levar o teatro ao interior do estado. A gente tem, muitas vezes, né, quando a gente consegue, por exemplo, as companhias de teatro infantil, por exemplo, né, quando a gente consegue fechar com escolas do interior, estava comentando aqui no off, que a gente teve a oportunidade de levar um espetáculo para Olivença. Lá depois de Santana Sertão, que quem comprou o espetáculo foi a paróquia da cidade. Sensibilizada. É uma paróquia sensibilizada. A gente apresentou num ginásio que foi reativado só para a gente apresentar que ele estava fechado. Que era o lugar que a gente conseguia comportar os meninos. Ali no improviso, daqui a pouco chegou, acho que foi o prefeito, chegou com um palco, bota, vamos. E aí a gente apresentou da maneira como pôde, né, num espaço ali um tanto quanto assim improvisado, mas o encantamento daquelas crianças depois é uma coisa maravilhosa. Porque foram crianças que nunca tiveram a oportunidade de ir ao teatro. Que pela primeira vez estavam ali encantados de ter levado o Quebra-Nozes para lá, com a companhia Brincar com Você. O Rei Rato entrando e as crianças correndo para abraçar o padre com medo do animal. Do coisa. É uma coisa linda, assim, a capacidade que a arte tem de dar esse respiro de vida. Né? Pois é, Penedo, por exemplo, abriu a arte musical com os festivais, né? Festival de música. Faz o festival de música. Exatamente. Lá. E isso fez também gerar vários pontos culturais no estado, né? Em alguns municípios. E como vocês veem essa evolução? É uma evolução necessária que se dê continuidade. Que a gente continue tendo. Os festivais de música de Penedo é uma iniciativa da Universidade Federal. Né? O Pilar tem uma estrutura também, né? Também. E aí a gente... É necessário que a gente pense, que os produtores culturais pensem, e nós pensamos, né? A gente tem cabeças muito resistentes para fazer com que essas coisas aconteçam. Que esses pontos de cultura, que esses eventos, que esses projetos
né? De interiorizar, de democratizar, de levar a arte para todos esses espaços, eles continuem acontecendo. Porque as pessoas não conseguem vir para a capital para assistir. Exatamente. Não tem essa condição. E nem precisariam vir para a capital. Né? A gente... Consolidar o que existe lá. O que existe lá, exatamente, que existe. Né? A gente não pode se enganar de que o lugar está privado de criatividade. A arte está presente em todas as formas. A prova disso é que quando a gente vai ver as turmas de teatro na universidade, na própria Escola Técnica de Artes, a grande, assim, tem uma presença muito grande, não vou dizer a grande maioria, mas tem uma presença muito grande de pessoas que são do interior. Pessoas que são de Boca da Mata, pessoas que são... A gente tem colegas meus que são de Itaquarana, Jequiá, né? Pilar, que vêm para cá atrás dessa formação e que voltam para fazer. A gente tem o EPC, que é ali de Paripoeira. EPC? EPC, que é do... Oh, meu Deus, esqueci o nome dele. Esqueci o nome. Maravilhoso também. Que trabalha ali um lugar de teatro popular incrível, que estavam apresentando agora, nesse fim de semana, o Soldado Fanfarrão, que é um espetáculo que eles têm. E assim, são iniciativas que resistem, que se impõem para continuar existindo e resistindo nesses espaços. Mas que é um desafio grande, a produção Enorme. de espetáculo para teatro musical, digamos Sim. assim. Pro musical, com certeza. Musical você não se preocupa só com a atuação, você não se preocupa só com a cena, você se preocupa com a música, você se preocupa... Aí cresce o número, assim, de questões envolvidas, né? Dentre os espetáculos já oferecidos nessa linha de teatro musical, qual fez mais sucesso aqui em Alagoas? Rapaz, pessoal da Ato, qual foi o que fez mais sucesso aqui em Alagoas? Olha... A Sereia, se não me engano, teve... Sim, inclusive, a Alexandre Pequena Lima Sereia. Produções também, que faz uma atuação muito grande com o que fez o Simba agora. Simba, também. exatamente. Exatamente, teve a Um Chapeuzinho... sucesso, né? A Chapeuzinho nordestina que eles fizeram também, um Chapeuzinho vermelho versão nordestina, assim, com o Igor Vasconcelos, o Alexandre Lima. Mas é isso, que também é uma demanda de escola. O processo de seleção, como é feito nessas escolas? Nessas escolas. Assim? Cada Escolas de arte. Cada escola tem o seu lugar de seleção, né? A escola técnica, por exemplo, que é uma escola profissionalizante, que você sai com um diploma de tecnólogo em arte dramática, é para pós-ensino médio. Então, você já recebe pessoas adultas, você recebe... Inclusive, a seleção aconteceu há pouquíssimo tempo. Para as novas turmas, você recebe pessoas que já sabem o que querem, né? Pessoas mais adultas, fazem a seleção, tem um teste, e você pontua, e ali naquela pontuação, os classificados, né? É o vestibular da escola técnica, é esse. A Ato, a Alexandre Lima, o CPEC, eles são escolas privadas. Então, esse lugar de audição acontece internamente entre os alunos quando eles vão montar os espetáculos. Mas para ingressar na escola, não há barreiras, assim, né? A possibilidade de se ter escolas itinerantes de formação de atores? Escolas itinerantes de formação de atores. Possibilidade, é uma ideia muito boa. É uma proposta muito interessante. Né? Realmente não sei se existe alguma iniciativa. As iniciativas que a gente tem muitas vezes são iniciativas de oficinas, né? De workshops que levam, até mesmo de audiovisual, que levam para os interiores. Mas assim, uma escola que se institucionalize como itinerante seria algo interessante. Porque tem uma atuação muito, muito semelhante, assim, muitas vezes são os projetos do SESC, né? Os projetos, assim... É porque o SESC tem uma estrutura... Que vai, exatamente. Que corresponde à expectativa, né? Exato, que consegue operacionalizar isso. Mas a gente... É uma necessidade muito grande, né? De conseguir fazer a faísca que tem em todos os lugares, né? Nos interiores, conseguirem florescer. Quando se faz a opção de ser ator ou atriz, qual é a predominância, homens ou mulheres?
Estou pensando na minha cabeça as últimas turmas que a gente teve na escola técnica. São muito variados. São né? variados. São muito, Porque é interessante saber que a arte, ela não tem sexo, né? Exato. Exato. Quando a gente vai para dança, por exemplo, aí a gente já tem uma segmentação muito maior, porque existe machismo ali muito explícito. Explícito. E nas artes cênicas, há sim, mas é algo mais comedido, digamos assim. É algo mais comedido, porque o teatro ele acaba também puxando em outros lugares. Né? A dança é um lugar muito mais sensível. Mas quando a gente vai para as artes cênicas, por exemplo, você dentro de uma igreja, você faz uso, né? Dentro do trabalho, para assim ficar mais desinibido e tal, você faz uso. Então, digamos que a gente consegue ter mais desculpas para não sofrer tanto preconceito indo para o teatro do que indo para a dança. Mas mesmo assim, é um lugar de muita segregação, né? A gente sabe que no status quo, no senso comum, existe um grandíssimo preconceito. Ainda, com muita força. Muita força. Isso é algo abominável, não é? Com certeza. Foge ao desenvolvimento humano. Um atraso de vida muito grande para todo mundo. Tanto para a pessoa que é preconceituosa, quanto para quem sofre preconceito. É um atraso de vida mesmo, a palavra é essa. Uma violência muito grande. Constante. A pessoa se sente vigiada. Exatamente. E quando a gente escolhe ser artista, são várias violências nesse sentido, né? Quais você enumeraria como mais gritantes? Primeiro que papai e mamãe, que é médico, que é advogado, não quer ator. Jornalista... Máximo advogado. Advogado, jornalista... Médico, advogado... Já, de vez em quando já há protestos. Imagine ator, artista. Né? Depois também um lugar muito do machismo, da homofobia, que é muito grande também. Sim. Em qualquer área sensível. Né, que a gente escuta muita coisa, as pessoas passam por muitas vezes, a minha atuação é na Escola Técnica de Artes, na UFAL, então quando chega assim na gente, já chega uma galera que já sofreu muito ao longo da vida, né, com tudo que produziu, com a criatividade que viveu ao longo da vida. E acho que a solução para isso é resistir, existir e continuar incomodando mesmo. E a gente vive até politicamente um momento de muita crítica, de muita violência também. Muita violência, de muito retrocesso. Né? E a palavra é resistência. Uma situação antidemocrática. Antidemocrática, anti-humana, muitas vezes desumana. Né? Exatamente. E a arte também vem muito disso. O nosso espetáculo Rinoceronte, ele vai um pouco nesse lugar. É um teatro do absurdo. Né? As pessoas começam a virar rinocerontes na cidade. E fazer autocrítica, né? Vira um pânico generalizado de como lidar com aquela situação. Né? E jogar a responsabilidade para o público? Também, porque a pessoa sai provocada também, né? O que a gente faria nessa situação, né? E quando a gente põe em mente que essa peça foi escrita ali no pós-guerra, com todo um simbolismo também, com o autoritarismo, com os projetos autoritários ali da época, né? da Segunda Guerra Mundial. Da Segunda Guerra, que a gente vê hoje que não tem nada a ver, mas ressurgindo, né? Exatamente, nada mais nazista. Atual, exatamente, do que se falar. O Rinoceronte, ele traz muita referência da ocupação nazista na França. Uma forma crítica, né? Uma forma crítica e uma comédia maravilhosa, assim, encantadora. É a primeira montagem do nosso novo docente da Escola Técnica, substituindo a cadeira de mestre Tony, que nos deixou. Né? E já chegou, assim, arrebentando. A estreia dele maravilhosa, um espetáculo muito primoroso, um texto incrível e a turma está afinadíssima. Lucas Carvalho, lamento mesmo informar que estamos encerrando o nosso bate-papo. Eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Sucesso com os espetáculos que estão aí. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.